Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro. Com Beth Veloso. Muito bem, nesta edição do Papo de Futuro a gente vai abordar a agenda de telecomunicações, retomando a importância da regulação da internet que a gente discutiu no programa anterior, antes do Carnaval. E isso por três motivos principais: o impacto das eleições municipais e o combate à fake news, as inovações em inteligência artificial, com destaque para o uso de vídeo com vozes e imagens fraudulentas, e também a necessidade de avançar na infraestrutura da internet para suportar tecnologias emergentes como o 5G, internet das coisas e as cidades digitais, no que se discute como o conceito de fair share, que propõe que os usuários da rede, especialmente as plataformas digitais, contribuam para o seu custeio. Bom, Beth, além de tudo que a gente está falando aqui nessa abertura, o que mais vem por aí? Tudo bem com você? Bom dia, Márcio, e bom dia quem está acompanhando a gente pela rádio e pela TV Câmara. Tudo ótimo, o carnaval foi ótimo, a gente sobreviveu, né? Eu trabalhando bastante e eu espero que esse ano realmente seja de muito trabalho. Eu busquei muitas informações para escrever este programa, porque as agendas que eu encontrei da Conexis, que é das telecomunicações, da própria Anatel, do Ministério das Comunicações, da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, e também da própria NPD. Gente, são tantas agendas, Márcio. Aí eu tive que fazer uma triagem e trazer o que realmente a gente pode apostar que vai entrar aqui, falando sempre, claro, né, da votação, da possibilidade de votação e discussão concreta aqui no Congresso Nacional. Portanto, eu trago uma notícia muito interessante para começar. Você sabia que TV por assinatura e os próprios serviços de telefonia, e eu estou falando também de uso de celular para voz, está encolhendo? Sério, reduziu quase 10%. E por quê? O que mostra? Estamos cada vez mais conectados ali no Zap, zapeando o tempo todo, porque ali a gente conversa, a gente vive, se informa e também faz negócios, né? Portanto, regular essa telecomunicações como um todo, isso coloca um foco muito especial na questão do desenvolvimento do país em termos de infraestrutura. Comunicação não é só economia, nem só comunicação, nem só sociedade. É também uma questão de infraestrutura de desenvolvimento. Aí o Congresso é convidado, junto com a sociedade, para olhar, em primeiro lugar, para o uso dos recursos do FUST, sempre muito mal empregados, sempre muito esquecidos, e agora com o empenho junto com o leilão do 5G, voltados para a conectividade das escolas. Esse é um ponto fundamental, porque a gente vem da base. Então, na importância social da agenda, eu destacaria esse casamento entre educação e telecomunicações, Márcio. Pois é, você falou do 5G, né? Está chegando, né? Já está no meio do caminho aqui no Brasil, e com isso o Brasil está preparado, de certa forma, para entrar nesse mundo da realidade virtual, dos carros autônomos. Mas para isso precisa, por exemplo, ampliar o número de antenas, né, para disseminar o sinal, e também fortalecer uma coisa que é bastante falha aqui no Brasil, que é a rede de banda larga fixa. Além disso, conectar estradas, superar a burocracia para esse compartilhamento de antenas. É isso que precisa, Beth? Então, é uma sinergia de eventos que tem que acontecer. É claro que a gente pensa, nossa, a gente quer um carro autônomo. Eu assisti um vídeo respondendo assim a sua pergunta de uma maneira, né, atravessando um pouquinho, que ele mostrava um carro guiado só pelo GPS. Então, eu falei, gente, eu não entraria nesse carro. E o consultor Fábio Mendes falou, Beth, é muito mais seguro. Olha só. Então, olha só, a gente precisa discutir essa questão do compartilhamento, que é uma palavra-chave, quando a gente fala de equipamentos e infraestruturas críticas
críticas, como são essas questões das redes. Eu cito, por exemplo, aqui o PL 6191 de 2019, que está na agenda da Conexis. Eu estou falando em discussão e aprimoramento e aperfeiçoamento. Portanto, também, além dessa questão do 5G, a gente precisa ter em conta que o número de antenas vai ser multiplicado por 10, para você realmente ter internet das coisas, para você ter as cidades conectadas. Eu não estou validando aqui nenhum dos processos, como, por exemplo, o de reconhecimento facial que foi tão discutido no Carnaval. Todas essas regulamentações precisam vir antes da gente implementar todas as tecnologias, Márcio, porque é muito precário a gente deixar as pessoas serem vigiadas ou acompanhadas ou monitoradas sem ter um suporte legal para isso. Por isso, vamos, então, reforçar essa agenda. Eu gostaria de focar também, Márcio, o aumento da velocidade de conexão. Porque senão o tempo todo a internet vai ficar caindo, vai ficar precária, você não consegue conectar a geladeira, ou seja, é muita banda, é muita informação que precisa, né? E muitos servidores. Hoje a média no Brasil é de 300 megabytes por segundo. Eu acho que não é muita coisa, esse é um dado que está no relatório de 2022 da Anatel, assinado pelo Carlos Baigorri, que está fazendo um ótimo trabalho, viu? A gente vê que a Anatel está querendo despertar para o assunto da internet, uma vez que realmente é conectividade e significativa, ou seja, com velocidade, que a gente está pedindo hoje com mais relevância. E lembrando que a banda larga móvel, ela atinge mais de 90% dos lares, mas a gente não pode esquecer que a missão do poder público e da Anatel é justamente a universalização, ou seja, nenhuma área sem o contato, né? Sem a conectividade mesmo da infraestrutura. E aí, para terminar, eu cito aqui nesse momento, falando disso tudo do 5G, que o edital prevê 3,1, né? Ou seja, 3 bilhões e 100 milhões de reais, e eu falei realmente nessa escala, para conectar a educação básica, as escolas públicas, e isso realmente tem que progredir nesse ano, né, Márcio? Perfeito. Bom, Beth, isso tudo acontece, essas necessidades estão se apresentando num momento bastante importante para o Brasil no cenário internacional, que o Brasil está presidindo o grupo do G20. O Brasil tem condições mesmo de liderar essas discussões sobre o impacto da conectividade, inclusão digital, também como ferramenta de combate à pobreza e outras políticas públicas que permeiam a internet? É muito importante a gente esclarecer, Márcio, que quando a gente fala de agenda, não é só chegar aqui e votar. Tem todo um movimento que acontece antes. Então, o grupo Guarda-Chuva G20, que reúne as maiores economias do mundo, né, incluindo ali União Africana, União Europeia, e tendo agora esse protagonismo do Brasil na presidência do grupo, antes era a Índia, traz um pouco o foco do debate para as questões locais da América Latina, da nossa realidade, dos desafios que a gente enfrenta, que são bem diferentes dos Estados Unidos e da Europa. É ótimo, isso é muito bom, traz voz, mas a gente lembra que a gente está falando de debates, reuniões ministeriais, a convocação da sociedade para participar, tudo isso que, olhando de fora, a gente acha que é chatura, que não leva a nada, que é um pouco da burocracia, né, da administração pública, mas não é. Na verdade, é plantar e criar sinergia. Outro dia nós tivemos o grupo do BEREC, no seminário, que veio uma comissão muito grande da Europa discutindo toda a questão da regulação. Portanto, é o Brasil olhando para dentro, mas também atuando para fora. E nessa sinergia, a gente precisa cuidar de dois assuntos que são muito importantes. Primeiro, a questão dos TV Box, porque é muita pirataria, né? E a Anatel realmente tem uma preocupação forte, a gente percebe nisso. São mais de 700 fiscais aí em todo o Brasil, fortalecendo essa equipe, mesmo com as limitações que existem de recursos, para acabar com essas TVs piratas, né? Porque às vezes a pessoa pensa que não faz mal a ninguém, só estou usando para consumo pessoal, mas é uma falha de segurança muito grande, né, que isso provoca, né?
Eu estava lendo exatamente isso. Uma das implicações é que o seu equipamento fica mais vulnerável a uma espionagem, coleta de dados, coleta, inclusive, de dados pessoais mesmo que você está dentro da sua casa, assim como os assistentes virtuais. A gente nunca sabe o que está por trás de um equipamento e qual o alcance que ele tem. Quando ele não é homologado pela Anatel, inclusive, a questão judicial de reivindicar algum direito depois fica bem mais frágil, né? E, do ponto de vista, a gente está falando de cibersegurança, porque não somos só nós, humanos e cidadãos, que somos atacados, né, pelas fraudes, golpes, estelionato digital, todos esses crimes que são diários, né, gente? Especialmente no WhatsApp, o tempo todo os perfis sendo clonados, Pix para todo lado, assim, nunca faça um Pix sem falar antes com o seu gerente de banco, não age com impulsividade. Eu fazendo um parêntese aqui no meu roteirinho, porque isso realmente é assustador, os números, a gente está muito longe de descobrir, mas você conhece alguém que acabou de passar por isso, então você sabe que é real, é concreto e a escala é monstruosa. Portanto, eu diria que a questão da cibersegurança envolve não só o Congresso Nacional, a gente tem aqui a nossa rede também super protegida, com essa equipe, né, do SED aqui, do CETEC, da Câmara, que cuida desses dados, né? Eu estou até me embolando aqui, porque realmente é uma equipe muito forte. E com relação à Anatel, ao Ministério das Comunicações, protegendo sobretudo os sistemas, né, de eGov, os bancos de dados no Brasil, enfim. E finalizando, a gente não poderia deixar de falar na agenda, Márcio, sobre o consumidor das telecomunicações. Você acha que eles estão lá no topo ainda das reclamações? Eu acho que continua. Eu tive problemas com lojas, mas eu acho que ainda as empresas de telefonia e telecomunicações ainda lideram esse ranking aí de problemas com consumidores, não? É importante destacar, e você tem razão, Márcio, que essa estatística ela não é feita em termos absolutos. Ela é feita com relação à quantidade de 1.000 habitantes. Portanto, a gente já coloca aí uma relativização dessa escala. Não vale esse argumento de que, mas também nós temos muitos usuários. Sim, 338 milhões de acessos hoje em telecomunicações no Brasil. A gente lembra que somos 200 milhões de habitantes brasileiros. Portanto, já existe uma necessidade que o número indica de melhorar ainda mais esse atendimento aos serviços de telecomunicações e ao consumidor. Entretanto, nós tivemos sim uma queda no ano de 2022 com relação ao ano anterior de 22%, ou seja, estamos avançando, mas vamos pensar na pós-venda, na qualidade do serviço, né? E por outro lado, pensando também no esforço das empresas, nos investimentos, né? E no impacto que elas têm na economia brasileira, que é de 3%, a gente não pode deixar de falar na ofensiva que precisa ser feita contra os furtos de cabos, porque realmente é outro desafio imenso, né? Porque aí as empresas vão lá, investem e aí a gente tem equipes, né? Grupos, crime organizado, especializado em furto de cabos e é preciso realmente, eu acredito, que ter uma força-tarefa nisso. E eu fecho então o programa com um apelo pessoal aqui pelo telemarketing. Porque a dica é o seguinte, quando você atende uma chamada de telemarketing e elas não ficam só naquele código preparado pela Anatel, que é o 0303 designado, eles estão ligando tanto de números que parecem códigos fixos quanto móveis, o que é contra a lei, né? A gente acaba estimulando o robô a fazer mais chamadas. Então, eu, por exemplo, que cuido muito do meu pai e marco médicos, eu não posso mais atender nenhuma chamada de telefonia móvel, né, no meu telefone. Eu tenho que marcar tudo pelo WhatsApp. Mas, Beth, nesses últimos anos, principalmente com o Marco Civil da Internet, que vai completar 10 anos, né, você vai falar mais sobre isso, a gente não avançou muito em proteção dos dados, na proteção dos direitos do consumidor da internet? Então, a gente avançou sim, né? Existe o Marco Civil da Internet, a LGPD, mas você colocou um ponto super importante,
porque o Marco Civil da Internet está completando 10 anos. E o que aconteceu nesses 10 anos, né? A gente teve uma monetização aí do uso de dados, uma coleta excessiva de dados e um consentimento que a lei prevê, que acaba sendo um consentimento meio automatizado e não um consentimento informado. Então, sim, Márcio, você tem toda a razão, né? A gente precisa responsabilizar, e isso está na agenda, a rever a responsabilização do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que já está na pauta do Supremo Tribunal Federal. E o alerta é: ou a Câmara faz, ou o Supremo decide. E esse alerta foi feito pelo Alexandre Veronese, num encontro que eu participei da semana passada, que é um encontro que dá o tom, que é o seminário de telecomunicações, do como é que vai tocar a banda nesse ano. E o importante, o lead do encontro foi realmente o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, dizendo o quê? Dizendo que o Congresso precisa colocar as plataformas digitais para, Márcio? Pagar as taxas, né? Pagar impostos. Pagar a infraestrutura, porque, na verdade, elas levam e carregam a maior parte dos dados, portanto, elas acabam, entre aspas, positivamente sobrecarregando a infraestrutura, mas elas não custeiam, elas não financiam a infraestrutura de telecomunicações, que a gente frisou bastante no programa hoje, né? Banda larga é o nome, e é preciso, nas palavras do ministro Juscelino Filho, que o Congresso discuta a taxação das Big Techs, que faturam bilhões para contribuir com a inclusão digital, né, e as comunicações no Brasil. Eu passo para você, Márcio, com essa reflexão. Perfeito, Beth. São esses assuntos que a gente vai discutir ao longo do ano aqui no Papo de Futuro com a consultora legislativa e jornalista Beth Veloso. Antes de eu me despedir da Beth, eu lembro a você que você também pode participar do programa, do quadro Papo de Futuro, mandando uma sugestão de tema, uma crítica, um elogio, qualquer mensagem para a gente pelo WhatsApp da Rádio Câmara, que é 61 999 78 90 80, ou então para o e-mail papodefuturo@câmara.leg.br. Por enquanto é isso, né, Beth? Obrigado e até a próxima semana. E eu agradeço e convidando também as pessoas a discutirem com a gente lá no Instagram da Rádio Câmara. O que você acha do Fair Share? Você acha justo que as plataformas paguem também pelas redes de telecomunicações? Fala com a gente.